Graças a Deus. Bom dia! Tá tudo bem com vocês? Na unção e na fé? Amém? Então podem sentar, meus amados. Estava até agora meditando, tirando a mensagem e Deus falando aqui, e a mensagem vai ser completa, amém? E ela vai se completando, né? Cada domingo, a cada semana, ela vai crescendo e nós vamos crescendo, né? Com a mensagem, com a palavra. Eu creio que nós vamos ter uma reunião abençoadíssima aqui nessa manhã, tá certo? Meus amados, vamos entrar na mensagem Gênesis, é o nosso ponto de partida, e a mensagem de hoje é pontes de conexão com o milagre. Deus estabelece pontes de conexão, Deus nos conecta com o milagre. Deixa eu pegar aqui na minha referência, eu sei que deu 3 páginas, irmão, eu falei, meu Deus, eu vou escrevendo tudo aqui, né? Então vamos lá, Gênesis, deixa eu pegar aqui para você, capítulo 39, Gênesis 39, sei que Jesus é bom demais, né? Gênesis capítulo 39, nós vamos ler do versículo 20 em diante, tá bom? Gênesis 39, do 20 em diante. Mas olha só, antes de eu entrar aqui na mensagem, eu quero falar aqui 3 coisas, 3 lições para a vida, irmãos, amém? Pedro, presta atenção, depois você faz isso aqui, eu vou colocar lá no meu Instagram, tá? 3 lições para a vida, que nós temos que carregar, se carregar isso na vida, você vai ser bem sucedido. Vou começar a mensagem de uma maneira diferente aqui hoje. Primeira lição para a sua vida: confie em Deus. Primeira lição, irmãos, confia verdadeiramente em Deus. Deus não vai pisar na bola com você. Deus não vai falhar com você. E lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, coloca aqui para mim, o texto diz assim, ó: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, vamos lá, para dar o fim que esperais. Meus amados, olha só, o final vai ser extraordinário, amém? O Deus que prometeu é fiel para cumprir, Ele não vai falhar. Então confia, embora o meio seja difícil, no meio do trajeto a gente passa por situações que a gente não imagina, mas o final é lindo, amém? Nunca deixe de confiar em Deus. Então, lição de vida, confia. Se Deus te deu uma promessa, Deus tem pensamentos de paz e não de mal, e Ele vai dar o fim que você deseja. Quem está entendendo isso? Segunda lição para a vida, irmãos: não se canse de fazer o bem. Você está fazendo bem, você está plantando. Você está fazendo bem, você está construindo o futuro. O futuro não acontece. Se alguém deixar o futuro acontecer, ela vai se arrebentar na vida. Já viu aquela, eu vou deixar a vida me levar? Tem umas músicas assim? Eu vou deixar, né? A vida me levar, vai para o buraco. A vida leva para o buraco, irmão. E tem o pagode, né? Vida leva eu, não tem onde? Tem? É? A vida leva eu. Não faça isso. Futuro não acontece. O futuro se constrói. Amém? Se constrói. Você planta todos os dias e a colheita vai vir. E quando vem a colheita, você continua plantando. Não deixe a vida te levar, irmãos. Amém? Não se canse de fazer o bem. Você está fazendo bem, você está plantando. Amém? Você está colocando ali, ó, tijolo por tijolo, degrau por degrau. Vão existir momentos que a vontade é pagar na mesma moeda. A vontade é devolver na mesma proporção. Mas, meu Deus, eu vou fazer o bem. E é o que a Bíblia diz ali em Gálatas. Gálatas capítulo, eu anotei aqui, ó, 6, versículo 9. Coloca ali para mim, tá bom? Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o que, igreja? O bem.
Por quê? Porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. No tempo certo a colheita virá. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Não tem vontade de fazer o bem, eu vou fazer o bem. Estou com vontade de fazer o bem, continue. Amém? No tempo certo a colheita virá. Quem está entendendo isso? E a terceira lição da vida, irmãos, olha lá, servir a Deus anula as ferramentas do inimigo. Coloca isso no seu coração, você está servindo, você está fazendo a vontade de Deus, o inimigo está atacando, não tem problema, Deus anula as ferramentas do inimigo. Isso não é para todos, isso é para quem serve. Esse versículo de Isaías capítulo 54, versículo 17, coloca ali, ó. Esse versículo não é para todos, isso é para quem serve. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Vamos lá em voz alta. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim. Então a ferramenta preparada, ela se anula na vida de quem? Dos servos, de quem está servindo a Deus, de quem está fazendo a vontade de Deus. E servo, serve em qualquer lugar, amém? Servo, serve em qualquer lugar, em qualquer ambiente, qualquer circunstância, é uma característica da pessoa. Jesus não veio a esse mundo para ser servido, Jesus veio a esse mundo para servir, irmãos. Jesus podia ter as pessoas estendendo tapete vermelho para ele, mas ele abriu mão de tudo isso, porque ele veio para servir e para nos ensinar a ser servos. Quem está entendendo isso? Então essas três lições, se você levar isso para a vida, não importa o que aconteça no seu presente, o que esteja acontecendo no presente, você pode ter certeza, você está plantando, você está servindo, amém? Você está confiando em Deus, haverá um bom futuro, amém? É sobre isso. Dito isso, vamos lá para o livro de Gênesis capítulo 39, versículo 20, diz assim: o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. Irmãos, o Potifar, por causa de uma mentira, colocou José na cadeia, entregou ele na casa do cárcere. Uma mulher inventou um negócio lá, tal, todo mundo acreditou e ele foi parar na prisão por causa de uma mentira, por causa de uma injustiça, irmãos. O homem que estava indo tão bem, a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão prosperava, Deus estava abençoando a casa de Potifar, tanto no campo quanto na casa, enfim, de repente surge uma situação e o José foi injustiçado. Ele foi parar na casa do cárcere. Mas olha só, irmãos, uma coisa que me chamou a atenção aqui, ó, o Senhor José o tomou e entregou na casa do cárcere. Vamos ler ali, ó. Qual lugar? No lugar, vamos lá, onde os presos do rei estavam. Ele não foi para qualquer lugar. Ele foi parar em um lugar onde os presos do rei estavam. E aqui eu entendo, meus amados, que nos momentos de maior injustiça da nossa vida, Deus estabelece pontes de conexão. Em outras palavras, né, parece até contraditório isso que eu vou falar. José foi parar no lugar certo. A injustiça levou José para o lugar certo. Embora José não estivesse entendendo nada naquele momento, e às vezes nós não entendemos, muitas vezes acontecem coisas, situações na nossa vida que a gente não entende. Por que eu vim parar nesse lugar? É ou não é verdade?
Por que me mandaram trabalhar logo nesse setor? Pelo amor de Deus. E a gente começa a não entender, e se a gente quiser entender, irmão, a gente fica bugado, a gente entra em colapso, é ou não é verdade? Então tem coisas, tem momentos que é melhor não entender, apenas confiar, irmãos. Jesus disse para os discípulos: o que eu falo para vocês agora, o que eu faço, vocês não entendem agora, mas lá na frente vocês vão compreender. Então José não vai parar em qualquer lugar, ele vai parar no lugar onde os presos do rei estavam. O que significa isso, pastor Helder? José foi parar no lugar certo, irmãos. Uma injustiça colocou José no lugar certo, onde ele deveria estar. Parece uma loucura isso, parece contraditório, mas não. Nós vamos ver, continuando aqui, olha lá como José estava no lugar certo. Amados, às vezes a gente passa por vales, às vezes a gente é lançado na cova, não significa que você está no caminho errado. As lutas que você enfrenta não quer dizer que você errou o alvo ou que Deus desistiu de você, não. Olha o que o texto vai dizer, continue ali, por favor. Assim esteve ali na casa do cárcere. Vamos ler em voz alta? O Senhor, porém, estava com José, aleluia, e estendeu sobre ele o que, igreja? A sua benignidade. Continue, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Prossiga, vamos lá. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. Irmãos, a benignidade de Deus estava sobre José, mesmo naquele ambiente que José não queria estar, mas a graça de Deus estava lá. O apóstolo Paulo diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte, amém? Que das fraquezas tiraram força, nas batalhas se esforçaram, puseram em fugida o exército dos estranhos. Então existem lugares que a gente fala assim, não, Deus não está nesse lugar, quando Deus está. Deus não está na minha vida, quando Deus está. A graça e a benignidade de Deus estavam sobre a vida de José, mesmo ele passando por aquela situação. E aí que entra, meu amado, minha amada, não se canse de fazer o bem. Porque quem vai te honrar é Deus e não são as pessoas. Ainda que as pessoas estejam fazendo uma maldade, cometendo uma injustiça, fizeram algo com você que você não merecia, te puniram de uma maneira que, enfim, mas Deus sabe todas as coisas. José estava no lugar certo, Deus estava dando graça para ele. E o que vai acontecer? Vamos continuar ali. O capítulo, o 23 ainda, E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Portanto, o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Até na cadeia José prosperava, diga glória a Deus. A bênção não está no lugar, está nas pessoas, irmãos. Amém? Quando você carrega o sonho de Deus, quando você carrega a essência de Deus, quando você carrega a mensagem de Deus, você pode estar numa situação desesperadora, mas ali Deus traz prosperidade. Você pode estar num deserto, o deserto se transforma em manancial. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Aquele vale já não é mais da sombra da morte, porque a luz de Deus chega naquele ambiente. Você pode ser enviado a um vale de ossos secos, mas quando você chega, quando você carrega a mensagem de Deus, a palavra de Deus, aquilo já não é mais vale de ossos secos, aquilo é ex-vale de ossos secos, porque Deus transforma em um grande exército cheio de vida. Então a bênção está em nós, irmãos. Tudo que o José fazia, seja no campo, seja na casa de Potifar, seja na prisão, Deus prosperava na mão dele. Porque José carregava o sonho de Deus. E você carrega a mensagem, você carrega o sonho de Deus. Você carrega o plano de Deus na sua vida. Porque Deus diz, eu sei os pensamentos que penso sobre vós,
de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Você pode ainda não ter chego ao fim, não é verdade? A recompensa, ver o sonho se realizando. Você pode estar passando por situações difíceis, vales, mas Deus está contigo. Amém? Não jogue a toalha, não olhe para trás. Vamos continuar. Olha lá, capítulo 40. E aconteceu, depois destas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó, o homem que dominava tudo, que comandava tudo naquela época, irmãos. Indignou-se muito contra os seus 2 eunucos e contra o copeiro e o padeiro. Vamos lá em voz alta? E entregou-os aonde? Na prisão, vamos lá. Na casa do capitão da guarda, vamos lá, na casa do cárcere, continue, vamos lá, no lugar onde José estava preso. Repita comigo: José estava no lugar certo, e naquele lugar Deus vai estabelecer uma ponte, que vai conectá-lo com o propósito, com o sonho, com a visão que Deus deu para José lá no início. José estava no lugar certo. Por mais, como que eu posso dizer, improvável que fosse aquele lugar, né? Por mais caótico, deprimente, por mais difícil que estivesse sendo a vida de José, ele estava no lugar certo. Deus estava preparando o futuro dele, irmãos. Amém? Deus estava preparando. Então, olha só, lembra daquela primeira lição que eu disse para você? Confie em Deus. Os pensamentos de Deus são de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. José estava confiando em Deus. José sabia que dias melhores viriam. Talvez não sabia como, mas sabia que Deus não ia falhar com ele. E o que nos mantém em pé, meus amados, nessa vida, é saber que Deus não vai falhar. Porque o dia que a gente perde a esperança, a gente perece. Se eu não me engano, é o Salmo 27. Vamos lá, o Salmo 27, deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo. A gente nunca pode perder a nossa esperança, meus amados. Versículo 13, olha lá, Salmos 27, 13, pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria o quê? Os bens do Senhor, aonde? Lá na glória? Sim ou não? Não, na terra dos viventes. O que é perecer? Morrer, irmão. O salmista estava dizendo, se eu não acreditasse que veria os bens do Senhor nessa terra, que veria Deus fazendo justiça nessa terra, eu teria morrido. E quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão desistindo da vida, porque perderam a esperança. José não perdeu a esperança, e ele continuava servindo, mesmo diante daquela situação. Volta lá para o livro de Gênesis, olha que tremendo isso, meus amados, capítulo 40, o versículo 3, e entregou-os na prisão, na casa do cárcere, na casa do capitão da guarda, né? Na casa do cárcere, lugar onde José estava preso. E olha o versículo 4, o que a Bíblia diz? E o capitão da guarda pô-los a cargo de quem? De José. Vamos ler em voz alta isso aqui, ó. Para que os servisse. O capitão da guarda escalou José para servir os prisioneiros do rei. José foi escalado para servir dentro daquela cadeia, para servir 2 homens que ele nem conhecia.
José é escalado para servir aqueles homens. Lembra que eu falei lá no início? Vou repetir aqui, ó. Servir a Deus anula as ferramentas do inimigo. Nós temos que aprender a servir em qualquer lugar, irmãos. Nós temos que aprender a servir quando a gente não vê vantagem nenhuma. Porque tem gente que só serve quando ela vê vantagem, quando ela entende que se ela servir, ela vai receber algo em troca. Isso não é ser servo, irmãos. Me desculpa. Uma pessoa que só serve quando ela vai receber algo em troca, essa pessoa não é serva. Porque servir é você fazer aquilo que é correto, é você plantar, talvez quando ninguém está vendo, quando ninguém tem algo para te dar. Quando você não vê possibilidade, expectativa, mas mesmo assim você continua servindo. Independente das circunstâncias. Porque se a gente serve só de acordo com as circunstâncias, quando elas forem desfavoráveis, a gente deixa de servir. E quando a gente deixa de servir, a gente deixa de programar, de construir o nosso futuro, irmãos. Então, como que a gente constrói o nosso futuro? Servindo no presente, onde você estiver, até mesmo nos lugares mais difíceis, até mesmo naqueles lugares que ninguém quer estar, mas você está ali servindo, amém? Porque você carrega, a genética, o DNA de Jesus Cristo. Você carrega a natureza de Deus, e a natureza de Cristo é servir. Então José, ele foi escalado para servir aqueles dois, para servir o copeiro e o padeiro do rei. Ele não foi escalado para servir o rei. Todo mundo quer servir o rei, por quê? Porque o rei tem autoridade para fazer alguma coisa pela gente. Mas quem está disposto a servir o padeiro e o copeiro? Quem está disposto a servir aquela pessoa que não tem nada para fazer pela nossa vida, que não tem poder, que não tem autoridade e que ainda está no mesmo buraco que a gente, é ou não é verdade? É aí que Deus vê quem serve e quem não serve de verdade. Há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, irmãos. Então José é escalado para servir dois homens que foram condenados, que aprontaram, sabe lá Deus o que eles fizeram, e foram para lá, e de repente José é escalado para servi-los. Às vezes Deus vai colocar pessoas difíceis na sua vida para você servir elas. Às vezes vão aparecer pessoas que não têm nada para poder te devolver, para poder te pagar, que estão apenas ali, na mesma situação, ou até pior, e Deus vai colocar você para servir essas pessoas. E às vezes a gente não entende. Não, eu vou servir o copeiro, eu vou servir padeiro, que nada. Deus me chamou para ser governador. Governador não serve copeiro, não serve padeiro, né? Não tem gente que quer dar uma admitida besta? É ou não é verdade? Não, o meu sonho não é para servir copeiro, não. Meu sonho não é para servir padeiro dentro de cadeia, dentro da prisão. Irmão, quem não serve para servir, não serve para viver os planos de Deus. É aí que Deus prova os corações. É aí que Deus conhece os corações, irmãos. Servir, quando se pode receber algo em troca, é fácil. Mas servir aqueles que não podem nos trazer nada em troca, que talvez estão piores do que a gente. Por que o Davi se transformou num grande rei, irmãos? O Davi teve um exército. O exército do Davi era top, irmãos. Aqueles caras eram brabos. Topavam qualquer parada e onde eles entravam para ganhar. Na trajetória de Davi como rei, ele nunca perdeu uma guerra, porque Davi era um exímio soldado e ele tinha os melhores soldados com ele. Mas quando que esses soldados apareceram na vida do Davi, irmãos?
Como que o Davi conseguiu esse exército ao lado dele? Como que o Davi conseguiu os melhores do seu lado? Às vezes as pessoas estão procurando os melhores. Não, eu quero o melhor gerente, eu quero o melhor vendedor, eu quero, né, o melhor diretor de marketing, eu quero tudo do bom e do melhor. Todo mundo quer, irmãos. Mas os melhores não vão cair do céu. Cheguei, o anjo me trouxe aqui e tal, me diga aqui como que eu posso fazer o marketing da tua empresa. E tal, os melhores não vão cair do céu. Onde que Davi encontra os melhores, irmãos? Numa caverna. Quando ele estava fugindo de Saul, vieram 400 homens que se juntaram com Davi, e a Bíblia diz que esses homens estavam endividados, estavam falidos, desgostosos da vida, e o Davi se fez chefe deles. O Davi forjou eles, o Davi treinou eles, o Davi capacitou eles, aqueles 400 homens que não tinham nada para dar para o Davi. Isso é servir de verdade, irmãos. É você investir em quem não pode fazer nada por você. É você estender a mão para quem não pode fazer nada. E o Davi investiu naqueles 400 homens que nada tinham para dar para ele, porque estavam endividados, falidos, desgostosos da vida, estavam na mesma situação e no mesmo barco do Davi. Então, às vezes, o nosso erro é na hora da dificuldade, na hora das covas da vida, achar que Deus vai mandar um exército pronto, que Deus vai mandar pessoas prontas para nos ajudar, quando não é assim, irmãos. Não existe passe de mágica, não existe, como que eu posso dizer, no estalar de Deus está tudo pronto. Não, a vida não é assim. Pare de acreditar que a vida é você apertar um botão, em 3 minutos você já tem lá a coisa pronta, né? A geração dos instantâneos, é comida instantânea, né? Não, eu comprei lá uma lasanha, já vem pronta, mas às vezes aquilo vem cheio de um monte de coisa que vai fazer mal para a saúde. Não é verdade? Tantas outras coisas que estão prejudicando a saúde das pessoas, mas por causa da facilidade, por causa da praticidade, é só eu apertar um botão, está tudo pronto. As pessoas querem tudo pronto, irmãos. E esse imediatismo não vai nos trazer os melhores. A melhor comida não é aquela que você aperta um botão, em 1 minuto no micro-ondas ela está pronta, em 2 minutos, em 10 minutos, não. A melhor comida é aquela que você tem o trabalho de descascar, abrir, cozinhar, temperar, fazer todo o processo. Às vezes já começa a cozinhar um dia antes, para pegar o tempero. Essa é a melhor. É ou não é verdade? Mas para viver o melhor a gente tem que ter paciência. A gente não pode quebrar os processos. Não é o que ele diz: se quiseres e ouvires, comereis o melhor dessa terra. E às vezes para você comer o melhor dessa terra, você vai ter que aprender a fazer a sua comida. E não deixar que os outros façam para você. O problema é que a gente quer entregar tudo na mão dos outros e que os outros resolvam o nosso problema. Não, irmão, tem coisa que vai prosperar na sua mão. Tem coisa que não é o copeiro nem o padeiro. Tem coisa que quem tem que fazer é o José. E tem muita gente que quer deixar na mão dos outros, por isso que não vai para frente. Tem coisa que é você que vai ter que abraçar, agarrar, né, arregaçar as mangas e ir para a luta. E não ficar deixando tudo na mão dos outros, terceirizando as tarefas que é você que tem que fazer. Então José estava lá servindo o copeiro e o padeiro. Diga glória a Deus. Amém? Nós temos que servir em qualquer lugar, irmãos. Ele estava servindo pessoas que não é? Era diferente. Já pensou se o capitão fala assim: pessoal, se preparem, porque nós vamos receber uma visita dos oficiais do rei. Todo mundo ia querer servir, não é verdade? Mas não. Pessoal, arruma um espaço aí que está vindo mais 2 aqui.
mais 2 quebrados. E José, é você que vai cuidar deles. Sim, senhor. Nunca canse de fazer o bem, irmãos. Amém? O José foi escalado para servir eles. E glórias a Deus. E diz ali, ó, a sequência do versículo, continue. Vamos lá. E estiveram muitos dias aonde? Na prisão. Repita assim comigo: José serviu na prisão por muitos dias. Pastor, quanto tempo eu vou ter que servir? A vida toda, filho. Estou cansado de servir, então recupere a sua força e continue servindo. É assim, irmãos. Né? Você vai ter que lavar a louça toda semana. Vai ter que lavar roupa, vai ter que cozinhar. Ai, estou cansado de cozinhar para esse monte de gente ingrata. Estou cansado de ficar cozinhando só eu, tudo. Graças a Deus você está cozinhando, mulher. Ou homem também, eu cozinho em casa. Né? De manhã, todo dia eu faço café para a Bruna, para os meninos. Né? E faço com amor, faço com alegria. E a Bruna faz também. Minha esposa cozinha muito bem. Até quando? A vida toda. Né? A mulher fala: estou cansada de lavar essa. Não se cansa não, porque amanhã vai ter mais, tá? Não estou querendo te desanimar, amanhã vai ter mais. Estou cansado de cozinhar para esse bando de gente que só come e larga todas as louças. Não se cansa não, porque amanhã vai ter que cozinhar de novo. Servir por muitos dias, diga glória a Deus. Servir até Jesus voltar, irmão. Tem que aprender a servir. A nossa vida, o evangelho é isso, irmão. Amém? Evangelho é isso. A gente não pode se cansar de servir. E quando a gente é servo, lembra que eu falei no início? Deus anula ferramentas. Então o fato de você estar servindo, isso vai ser um bem para você. Isso vai fazer bem para você. Deus vai anulando toda a ferramenta do inimigo, irmãos. Amém? A ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo, né, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos. É para quem é servo, irmão. Amém? Tremendo isso. Quer dizer, serviu por muitos dias. E olha lá, o versículo 5, José continua servindo. E ambos sonharam um sonho. Cada um o seu sonho. Na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Olha só, irmãos, o que é servir e servir bem. Quando a gente serve de mau grado, a gente não presta atenção na vida, na dor das pessoas, tá bom? A gente não presta atenção na dor, no problema das pessoas, porque a gente está ali, ó, servindo de cara amarrada, automático, né? Quando a gente faz por obrigação, a gente acaba entrando no modo automático, irmãos. Já viu pessoas assim? Tudo que ela faz automático. Por quê? Porque ela faz por uma obrigação. Mas quando a gente faz por amor, quando a gente serve com amor, é diferente. A gente presta atenção no que está acontecendo. Se José fosse um cara revoltado da vida e automático, olha lá, e veio a eles pela manhã, José, né? E olhou para eles. José percebeu algo diferente. Eis que estavam o quê? Turbados. Quando a gente serve com amor, a gente repara nas pessoas. José prestou atenção que aquele copeiro e aquele padeiro, depois de muitos dias que José estava servindo eles, José percebeu eles abatidos. E o que José faz? Ufa, pelo amor de graças a Deus que eles estão assim, hoje estão, né, estou vendo que eles estão quietos, vou deixar eles lá para não vou pelo menos um dia de folga. Não, irmãos.
Servo é servo em qualquer circunstância. O que José vai fazer? Vamos lá? Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor. O que ele perguntou? Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles disseram: temos sonhado um sonho. Então olha só, o José vai querer saber o motivo da tristeza deles. Isso é fazer o bem, irmãos. Isso é continuar servindo. Isso é continuar amando. É você viver no amor. Amém? Talvez José estivesse cansado, mas ele percebe que aqueles dois estavam mais abatidos ainda. Então José, ele se importa com a dor do copeiro e do padeiro. E ele percebe algo diferente. Por que vocês estão abatidos? Por que vocês estão tristes? Olha só o que é espírito de servir. Como que eu posso ajudar vocês? Se vocês quiserem, pode contar comigo. O que eu posso fazer para mudar isso? Isso é servir de verdade, irmãos, sem querer nada em troca. E quando a gente vai servindo, o próprio Deus vai acrescentando a unção, a capacidade na nossa vida, a habilidade. Às vezes você vai servindo em lugares difíceis, mas você está ali, servindo a Deus com alegria, servindo as pessoas, amando a Deus, amando os irmãos, amando o próximo, e fazendo de coração aquilo que Deus colocou, confiou nas suas mãos, sem esperar receber nada em troca. E aí eles vão falar que tiveram um sonho, e eles dizem assim, e ninguém há que interprete. Em outras palavras, estamos preocupados, tivemos um sonho essa noite, e não conseguimos interpretar isso, não tem ninguém para nos falar. E olha o José, meus amados, e José lhes disse: não são de Deus o quê? As interpretações, amém? Contai-vos, peço-vos. Olha só, em outras palavras, vamos resolver isso agora. Nós estamos aqui diante de um Deus que interpreta. Fala para mim que eu vou orar a Deus, e no que eu puder ajudar vocês, vocês podem contar comigo. Isso é ser servo de verdade. José nem sabia o que iria acontecer no futuro, irmãos, mas o fato dele não se cansar de fazer o bem, ele já estava inconscientemente projetando o futuro dele. Então, quando você está fazendo bem, ainda que seja de uma maneira inconsciente, ainda que você não saiba o que vem pela frente, ainda que aquelas pessoas que você está fazendo bem não tenham nada para lhe oferecer em troca, aparentemente falando, mas você continua fazendo bem, você está construindo o seu futuro, você está caminhando para viver aquilo que Deus chamou você para viver. Quem está entendendo isso, meus amados? E ele contou, ele foi lá e contou o sonho. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, que eu anotei, para eu acelerar aqui, o versículo que está ali, é o 9, o 10 agora. E aconteceu que falando ele, não, perdão, é o 10, é o 9, Contai-mo, o 9, então contou o copeiro o sonho a José, e eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, tal, ele vai contar o sonho, depois você lê lá, aí vamos pular para o 12, então disse-lhe José, esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias, dentro de ainda 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça, e te restaurará ao seu estado, e darás o copo de Faraó em sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu copeiro. Quer dizer, o José entregou a interpretação, e olha o versículo 14, porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair da onde? Dessa casa. O José entrega a interpretação, ele entendeu que aquele homem voltaria, ele fala assim, se você puder, usa de misericórdia comigo,
Lembra-te de mim quando você estiver lá, né, na sua glória, restaurado. Lembra-te de mim. Quem está entendendo? Diz ali, ó. E aí o irmão dele, o padeiro, né? Quem que era o padeiro ou o copeiro? Deixa eu ver aqui, ó. O padeiro, né? Vendo então o padeiro, aí ele teve o sonho também, vai levar para José, e José fala assim, ó, o faraó vai mandar executar você. E de fato, do jeito que o José interpretou, aconteceu, irmãos. O copeiro foi restabelecido e o padeiro foi enforcado. Foi enforcado. E aí, olha só, meus amados, o versículo 23. Põe lá para mim o 23. Vamos ler em voz alta aqui, ó. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Vamos ler em voz alta? Antes se esqueceu dele. Olha só que situação, irmãos. José serviu aqueles homens durante um bom tempo. Serviu de coração, se importava e, enfim. E uma oportunidade, o José fala assim: se vocês puderem, se lembrem de mim, fale bem de mim para o rei, para que ele me tire dessa situação que está injusta e tal. Eu não cometi crime nenhum, estou aqui, enfim, me tirem dessa situação. Porém, o copeiro se esqueceu dele, irmãos. E às vezes nós vamos passar por situações assim, que você plantou, que você fez a sua parte, que você se dedicou, que você deu a sua vida, e de repente vem os homens e se esquecem de tudo que você fez. Não acontece isso muitas vezes? Aquela pessoa que você ajudou, aquela pessoa que você serviu, aquela pessoa que você dedicou a sua vida, todo cuidado, todo amor, e quando você vai precisar dela, ela se esquece. Acontece isso, irmãos. Os homens podem se esquecer da gente, mas Deus não esquece. Amém? Então isso aqui é uma outra lição, nós temos que confiar em Deus. Uma outra não, o que eu falei no início. Nós temos que confiar em Deus. Ainda que os homens estejam se esquecendo da gente, nós temos que entender, meus amados, que quem levanta reis e quem abate reis é Deus. É Deus. Amém? Quem exalta, quem levanta é Deus. Quem enriquece e quem empobrece é Deus. Quem dá a vida e quem faz descer a sepultura é Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, que você não deixe de servir, não deixe de fazer aquilo que é certo, não deixe de semear o bem, porque as pessoas se esqueceram de você. O teu negócio não é com os homens, o teu negócio é com Deus. Amém? Então, quando a gente serve esperando as coisas em troca, e aquela retribuição não vem, a gente se ira, e a gente começa a fazer aquilo que não é para fazer. José fez tudo certo, serviu, de uma maneira exemplar, melhor ainda, né? Ele trouxe interpretação de sonho para aqueles homens, só que aqueles homens se esqueceram dele. E quantas vezes somos esquecidos pelos homens, mas Deus não esquece. Quem entendeu isso? Vamos ficar em pé, meus amados, eu quero orar com você. Aleluia. No próximo domingo, nós vamos ter aqui o domingo da lembrança. Amém? O domingo da lembrança, diga a glória a Deus.
Nós não estamos esquecidos. Amém? Ah, pastor, mas os homens me esqueceram. Problema é dos homens. É ou não é verdade? Deus não esquece. Amém? Olha só, e aquele homem não prometeu nada para José, né? José fala: lembra de mim quando você estiver lá com o rei no palácio, servindo o rei. E ele não fala nada. Fala nada. E aí quando ele é restituído, 3 dias depois, olha só, irmãos, 3 dias depois, o copeiro esqueceu de tudo o que o José fez durante aqueles muitos dias para ele. Olha como que o ser humano tem memória curta, é ou não é verdade? O homem tem memória curta. As pessoas estão preocupadas com elas muitas vezes. 3 dias depois que ele foi restabelecido ao cargo, se esqueceu de José. E esse esquecimento não durou 3 dias, irmãos. Nós vamos ver que vai passar mais 2 anos. Mais 2 anos o José continua na mesma, irmãos. Mas Deus não esquece. Diga a glória a Deus. Amém? Deus não esquece. No próximo domingo nós vamos fazer aqui o domingo da memória, o domingo da lembrança. Amém? Se o homem tem amnésia, Deus não tem. É ou não é verdade? Se o homem esquece, Deus não esquece. E fazendo um comparativo, né? O José pede para ele: se lembra de mim, ele não fala nada, 3 dias depois ele esquece. Diferente do ladrão que estava com Jesus na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres na tua glória. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Então há uma diferença grande na memória de Deus e na memória do homem. O homem esquece, Deus não esquece. Amém? Vocês trouxeram o lenço? Já entregaram na entrada? Já, Pedro? Se alguém não tem, eu vou entregar para vocês. Olha só, você vai escrever aqui, meus amados. Você vai escrever aqui acerca da sua saúde. Senta, quem não escreveu, senta. Vai lá. Levanta, senta, senta, levanta, levanta, senta. Para ninguém dormir no culto do pastor Heller, vai lá. Oi? É exercício, né, minha irmã? Isso aí. Já está pago, né? Coloca lá no Instagram, está pago. Mas você pagou na igreja, o pastor fica fazendo sentar e levantar. Treino está pago, treino tem que estar em dia, é ou não é? Já está pago. Você vai escrever aqui, ó, acerca de saúde. Amém? Saúde física, saúde espiritual, saúde no casamento, saúde financeira. Amém? Você vai escrever acerca de saúde. É o seu momento de falar com Deus. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que traz o renovo. Guarde essas 3 lições para a vida. Confie em Deus, porque os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Não é o fim que o inimigo deseja, irmão. Não é o fim que o diabo deseja, que o inferno deseja, que os invejosos desejam. É o fim que o teu coração deseja, aquilo que Deus colocou no teu coração. O sonho que Ele plantou no seu coração. Aleluia. A segunda lição: não se canse de fazer o bem. Para quem quer que seja, meus amados. E às vezes Deus vai colocar pessoas na sua vida que nada tem para oferecer. Mas a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Dar é melhor do que receber. Então, dê, plante, dai
e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão. Aleluia. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher, se não houvermos desfalecido. Repita comigo: desfalecer jamais, pois o Senhor é a minha força, e eu creio que verei as bênçãos, os bens do Senhor na terra dos viventes. Bênçãos grandes e maravilhosas estão chegando na minha vida, colheitas grandiosas estão chegando nos meus campos, porque o meu Deus me abençoa em todos os lugares, seja no campo, seja na cidade, em águas tranquilas, pastos verdejantes, até mesmo no vale da sombra da morte, eu não temerei nenhum mal, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Então vai adorando a Deus, igreja, adore a Ele. E a terceira lição da vida: servir a Deus anula as ferramentas do inimigo. Continue servindo, meu amado, porque Deus já está transformando toda ferramenta contrária contra ti, Ele vai transformando em pontes de conexão para o seu milagre. Aleluia. Aquilo que era para ser um ataque do inimigo, para te derrubar, para te destruir, para fazer você voltar para trás, esse tiro saiu pela culatra, porque o inimigo não tem poder de frear os sonhos de Deus. Ninguém pode calar a mensagem do Evangelho. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Essa mensagem que você carrega, essa mensagem que Jesus Cristo nos trouxe há mais de 2000 anos. Mataram Jesus Cristo, mas a mensagem continua. Aleluia! Calaram Jesus Cristo, mas não calaram o Evangelho. Meu Deus, e o Evangelho vai crescer, e nós vamos alcançar cidades, nações, reinos, meu Pai. Oh, maravilhoso é o Senhor, e não nos cansaremos de fazer o bem, e não nos cansaremos de servir, e não nos cansaremos de fazer a sua vontade, porque o Senhor nos guarda, porque o Senhor vai adiante, na frente, na retaguarda. Aleluia. O Senhor vai conduzindo a sua igreja, as suas ovelhas. Isso, meu amado, não tenha medo, não tenha medo de servir ao Senhor, não tenha medo de fazer a vontade de Deus, não tenha medo de se entregar ao plano de Deus, ao Evangelho. Deixa Deus te usar, deixa Deus te guiar, deixa Deus te capacitar. Aleluia, porque Deus já está mudando as maldições em bênção. As ferramentas preparadas contra você não prosperam, contra a sua vida, contra a sua família, não vai prosperar, não prospera. Maior é Deus, fiel é aquele que nos chamou. Levante bem alto as suas mãos. Aleluia. Tu és o Deus de toda resposta, de toda provisão. Aleluia, o Deus de toda a terra. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para te exaltar, meu Pai. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E essas palavras que Cristo nos trouxe, que são espírito e vida, elas ecoam por toda a eternidade. Geração vai, geração vem, e a palavra de Deus permanece. Aleluia. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo.